Parabéns, Liana Cirnelins. Bom dia, meu grande amigo Mauro Lopes. Bom dia, comunidade Fórum. Que alegria estar aqui de novo. Estava com muita saudade. Eu também. Eu também, na campanha, né? Não dá para ficar. Tem que. Campanha é campanha. Quantos votos você teve, Liana? Quase 15 mil. E na primeira eleição foram quantos? 6.800. Nossa, muito mais voto. Muito, triplicou. Praticamente triplicou. É o sonho de todo parlamentar. Nossa. E aí, a sua colocação no ranking das eleitas e dos eleitos subiu bastante? Subiu bastante. Eu fui a primeira da esquerda, a primeira mais votada da esquerda no Recife. Uau, que legal, parabéns. Não sabia, não. Tem o segundo vereador do PT, né? Temos a Cari Santos. A segunda vereadora. São vocês duas que foram eleitas ou tem mais? Infelizmente, só nós duas. Tá. A Cari Santos, que é como a gente diz hoje, influencer, né? É uma de esquerda. É uma influenciadora. O lado bom é que nós temos agora uma bancada petista 100% feminina e feminista. Legal. O lado ruim é que a gente perdeu uma cadeira. Eram 3. Eu falei, não, a eleição não foi fácil. A eleição esse ano foi mais, em certo aspecto, pior que 2020, em certo aspecto. Né? Porque em 2020 nós tivemos candidata majoritária. E esse ano não estivemos na majoritária nem com vice. Então, é claro que o nosso partido ia ter perdas. Né? Ninguém sabia quem. Né? Então... O PSOL elegeu o vereador, vereadora? O PSOL elegeu uma, também perdeu uma cadeira. Tinha 2, perdeu uma cadeira. Quem mais compõe esquerda aí em Recife? PSOL, PT? A esquerda aqui no Recife é composta por 4 mulheres. Tá. Nós somos 3 da mesma federação, do PCdoB, Cida Pedrosa. Isso, verdade. Cida Pedrosa. E Cari, Jô Cavalcante, das Juntas, do PSOL. Desculpa, perdão pelo meu erro. Jô Cavalcante, do PSOL. E eu. Então, ou seja, a esquerda na Câmara são 4 mulheres. A esquerda na Câmara são 4 feministas. Que legal. Eu digo isso com um sorriso no rosto. Claro. É muito triste porque a gente precisava aumentar o nosso tamanho, mas a gente vai compensar isso aumentando o nosso barulho. Com toda certeza, com toda certeza. Liana, que balanço você faz da eleição aí em Recife? Com essa vitória esmagadora do menino prefeito, né? Você chama ele aí, o João Campos? João Campos, acho que foi uma vitória que consagra o sucesso não apenas da gestão dele, mas da comunicação dele nas redes sociais. É brilhante a comunicação dele. Desde o carnaval, quando ele platinou os cabelos. Inclusive, Lindbergh esteve aqui no carnaval, Glaze e Lindbergh passaram o carnaval aqui. Lindbergh platinou os cabelos também, entrou na moda. E aqui é uma coisa muito popular você platinar os cabelos no carnaval. É uma coisa assim da periferia, é uma linguagem da periferia, é um atestado de que você é do brega funk, é um atestado de que você é da periferia do Recife. Sempre houve muita discriminação contra quem pintava os cabelos, e ele foi e fez um gesto muito ousado, e ali ele se consagrou como o prefeito do povão. Aquele carnaval foi chave, é? Foi. Vou te falar, hein? Ele ficou bem bonitinho com aquele cabelo platinado. Ele é bonito. Mas o Lindbergh ficou horroroso. Acho que se arrependeu, acho. Mas foi uma coisa assim. Mas olha, eu vou te dizer um negócio, viu? Lindbergh e Glaze são um casal muito bacana.
Legal. E acho que eles devem vir todo ano para o Carnaval do Recife, porque fez muito bem a eles. Eles estavam se divertindo muito. Acho que Glaze é uma pessoa assim que, meu Deus, tem o peso do mundo nas costas dela, sabe? É muito pesado. E ela veio, ela dançou, ela se divertiu, era de uma leveza, e eram beijos apaixonados. Olha, um barato Agora, mesmo. Diana, em que pese esse elemento, de fato, por sinal, talvez ele e o Bruno Reis, do União Brasil lá em Salvador, sejam os prefeitos com redes sociais mais contemporâneas, mais modernas, mais bem-sucedidas, João Campos e Bruno Reis. Então, em que pese toda essa juvenilização, essa juventude, essa popularização dele, e o que uma parte do PT considere que, pelo fato dele estar no PCdoB, no PSB, é um governo de centro-esquerda, eu olho para ele e vejo muito mais uma pessoa de centro do que de centro-esquerda. Ele é de centro. Ele é de centro. Isso de acordo com ele mesmo. Uhum. Por quê? Porque quando perguntam para ele se ele é de esquerda, ele diz que ele não é nem de direita e nem de esquerda, que ele é efetivo. Então, e isso é muito importante dizer que isso ele não aprendeu com o pai dele e ele não aprendeu com o bisavô dele, porque Miguel Arraes era de esquerda. E Eduardo Campos, com todas as divergências que a gente pudesse ter, ele também era de esquerda, ou pelo menos centro-esquerda. Mas Miguel Arraes era de esquerda e ele não tinha medo de dizer isso, ele era comunista. Né? E Eduardo Campos, eu acho que era centro-esquerda, e ele se posicionava. João Campos, ele não se posiciona, faz questão de não se posicionar, na campanha não usou a imagem de Lula em momento algum, porque ele foi atrás dos votos da direita e conseguiu. Ele conseguiu os votos da direita. Então, ele está. Eu acho que o João Campos é um caso muito bem sucedido de comunicação. Acho que ele pesquisa muito o que ele fala, o que ele faz. Parece uma coisa espontânea e não é, muito estudado. É muito estudado. Para ele ter pintado aquele cabelo dele, meu Deus, com certeza ele estudou muito, ele fez muita pesquisa e teve um peso muito grande. E quem ignorar que ele pintar o cabelo teve peso nessa eleição, está mostrando analfabetismo na comunicação política, porque ele se conectou com a periferia de um jeito impressionante. E não é necessariamente porque a gestão dele é excelente, mas porque ele conseguiu comunicar que a gestão dele é muito boa. Eu, como vereadora, meu papel é fiscalizar. Sim. Então, se você quiser, eu vou passar aqui o programa inteiro falando uma série de problemas que eu encontro na fiscalização da gestão pública. Mas, mesmo com as pessoas identificando e vivendo os problemas, eu vou contar um caso para você entender. Um caso. Na campanha, uma senhora estava num grupo, não vou dizer qual é a região, mas eu também caminhei muito, não só na campanha, mas especialmente durante o mandato, eu caminhei muito na periferia do Recife, ao longo do mandato inteiro. Eu acho que eu ter ampliado tanto a minha votação foi um reconhecimento de que eu passei o mandato inteiro na periferia. Parênteses, antes de contar essa história, parênteses. Qual foi o perfil do seu voto? Foi voto de opinião de classe média? Foi um voto da periferia? Como é que foi isso? Como é que você qualifica o perfil da sua eleição, do seu voto? Eu ampliei bastante o voto de opinião e ampliei muito o voto na periferia. Legal. Eu ampliei os dois, muito. Ampliei porque, assim, eu acho que houve um reconhecimento de que eu fiz um bom trabalho. Era o que as pessoas... Quando o post em que eu me elegi, o comentário era
o grande comentário era esse. As pessoas Recife reconheceu o seu trabalho, Recife reconheceu o excelente mandato que você fez, Legal. E reconheceu o quanto você trabalhou nesses 4 anos. Então, esse foi o comentário que mais surgiu, de que eu fiz um mandato de muito trabalho e de posicionamento. Perfeito. Eu não deixei. Eu sou uma das vozes mais críticas ao prefeito João Campos. É claro que aqui eu estou fazendo uma análise do prefeito João Campos. Não cabe aqui eu fazer as críticas que eu, como vereadora, tenho ao prefeito João Campos, mas eu estou aqui como analista, né? Claro. Como comentarista do Fórum Café, então eu estou comentando o êxito que ele teve como comunicador político. E eu reconheço enormemente o êxito dele. O caso que eu queria contar, Mauro... Está falando da senhora, né? De uma senhora numa comunidade muito carente. Ela levantou o braço para dizer que estava faltando remédio no posto de saúde. Esse é o tipo de situação que eu fiscalizo muito. E aí uma outra senhora deu um pulo da cadeira e disse: você não está falando mal do meu prefeito. Veja, aquela senhora também sofre com a falta da medicação. Está entendendo? Sim. E aí ficou uma situação assim. Eu disse, mas olha, eu sou vereadora, meu papel é fiscalizar, eu tenho que fiscalizar isso. E daí ela começou, mas então a mulher do posto que está roubando o remédio, porque o meu prefeito, o meu prefeito é perfeito. E esse nível de histeria, entendeu, Mauro? Esse nível de histeria. E o meu mandato foi um mandato muito crítico à gestão de João Campos, durante os 4 anos. Era óbvio que eu não ia poder chegar na campanha e dizer e mudar o meu discurso. Claro. Então, eu acho que eu fui uma das poucas vereadoras da base que não usou a imagem de João Campos em nenhum momento durante a campanha. Porque o PT apoiou o governo dele. Apoiou. Mas você teve uma postura crítica. Eu fiz o que ele fez com Lula. Eu não usei a imagem dele. Porque os meus eleitores de opinião, o meu voto de opinião era esmagadoramente um voto crítico a João Campos. Perfeito. Como é que vai ser a postura da bancada do PT e dessa bancada feminista na relação com o governo dele, do segundo governo dele, na Câmara de Vereadores e Vereadoras? Eu acho que Kari e eu temos uma postura muito similar em relação ao prefeito João Campos, então eu acho que o prefeito pode esperar da bancada do PT assim, uma bancada muito independente, bastante independente, que vai fiscalizar e vai denunciar o que encontrar de errado. Tá. Eu acredito que Kari vai também nessa mesma linha, que nós vamos ter uma convergência muito grande de posicionamentos. O mesmo da Jo, do PSOL, mas nós temos por parte da vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, um alinhamento irrestrito ao prefeito. Até porque ela teve uma grande ajuda dele para se reeleger. Tá bom. Liana, eu queria falar de um assunto em particular, que é a questão do feminicídio, mas antes, uma última questão. Como é que está o PT e como é que você prevê o futuro do PT em Recife e em Pernambuco? Eu acredito que o PT não possa mais abrir mão de disputar uma majoritária como abriu nesse ano. Veja, o resultado está aí, nós diminuímos a nossa bancada. É muito bom, é uma bancada feminista, são 2 feministas, eu estou muito feliz. Mas o PT diminuiu o seu tamanho. E diminuiu o seu tamanho porque diminuiu a sua participação. Então, nós não podemos mais deixar de disputar uma majoritária e a gente precisa olhar com muito... É muito difícil, porque é compreensível que o Diretório Nacional determine o nosso apoio ao PSB por causa da aliança em nível nacional, mas a gente não pode se acabar aqui. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu estou vendo, o PT elegeu apenas 7 prefeitos em Pernambuco. Diminuiu o PT aí no estado, né? Pois é, mas a gente está no segundo turno com Vini Castelo.
A gente está no segundo turno com Vini Castelo. Procura aí, vai ser o prefeito de Olinda. Vai ser o prefeito de Olinda, jovem, negro, LGBT. E ontem eu passei a tarde lá panfletando. Estamos firmes e fortes na campanha de Vini Castelo, 13, prefeito de Olinda. Olinda vai ter o prefeito. Olinda. Vini Castelo, ele vai para o segundo turno com a candidata do PSD de Dado, do PSD do Kassab, Mirella. O PSD que é aliado também do PT, né? Então, por aí a gente vê que a gente não pode ter essa postura sempre, senão a gente desistiria de disputar com o PSD, porque o PSD é aliado do governo. Sim. Pode ser assim. O PCdoB tradicionalmente tinha força lá em Olinda, estou vendo, nem lá sua candidata apoiou quem? Está apoiando o Vini. Ah, tá bom. Quer dizer, se vencer em Olinda, melhora bem a situação no Estado. Muito. Abre perspectiva interessante no Estado. É muito importante a vitória de Vinícius Castelo para a gente. Legal. Tá bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta inconveniente, mas eu já incomodei o Vladimir Safatli antes, incomodo você agora. Marília Reis sumiu. Eu não vejo a Marília Reis. O que aconteceu com ela? Marília Reis está apoiando João Campos. Está apoiando João Campos. Acho que ela está se articulando para 2026. Tá. Em aliança com ele. Tá. Não sei como que ela vai... Não sei como é que vai ficar o tamanho dela, ou a participação dela, mas ela apoiou João Campos, não montou chapa para vereadores do Solidariedade. Não montou. Não montou, que foi uma coisa que ela poderia ter saído candidata a vereadora, que aí ela elegia mais alguns com ela, né? E não saiu. Não saiu. Quer dizer, a gente caminha provavelmente para um confronto entre João Campos de um lado e com a Marília Reis e Raquel Lira, a governadora, de outro lado. Isso. Tá. E aí o PT você me defende que o PT lance sua própria candidata a governadora e governadora, né? Não, isso é uma coisa que está muito aberta. 2026 está muito aberta ainda, porque nós temos a vaga do senador Roberto Costa. Tá. Né? Então, eventualmente, o PT ter um candidato a senador seja o suficiente, porque aí nós temos uma candidatura majoritária, né? Sim. Eu me refiro a 2028. Entendi. Tá bom. Você está falando da próxima eleição para a prefeitura. Exatamente. Tá. Bom, a Suzana Novaes está falando aqui, eu já aviso que eu discordo. Parabéns, Liana, você tem muito a nos ensinar. E antecipe meu voto em você para deputada estadual. Mora em Petrolina. Não, Suzana, eu quero ela candidata a deputada federal. Legal. Legal. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem pela futura. Deus pertence. Eliana, queria te colocar uma questão. O presidente Lula sancionou 2 dias atrás, inclusive no bojo, né, no âmbito dessa campanha relevante pelo feminicídio zero, né, pela redução, né, não vai chegar a feminicídio zero, mas por redução dramática nos números de feminicídio que não param de crescer no Brasil, ele sancionou uma lei e que aumenta as penas, eleva até a 40 anos a possibilidade de pena de prisão por feminicídio e endurece bastante as punições contra os feminicidas. Você acompanhou esse caso? Como é que você conta para nós? Acompanhei. O pacote, né, antifeminicídio, a nossa campanha é pelo feminicídio zero, nós não aceitamos nenhum feminicídio, nenhuma morte de mulheres por discriminação de gênero. Temos que combater os números alarmantes de feminicídio, foram quase 1.500 feminicídios em 2023. Quase não,
mais de 250 mil casos de violência doméstica em um ano. 1/4 de milhão, Mauro. É chocante, né? É chocante. Então, a nossa campanha é, sim, pelo feminicídio zero. A gente não pode naturalizar e é preciso que se fale a linguagem que as pessoas entendem. E a linguagem da lei e do endurecimento das penas é uma linguagem que as pessoas entendem. Eu sei que haverá antipunitivistas que vão criticar a lei, mas nós acreditamos que o endurecimento das penas pode sim reduzir os números de violência contra a mulher, e o endurecimento foi grande. Primeiro, Posso falar? Claro, por favor. Primeiro, nós temos um aspecto penal muito relevante, que o feminicídio passa a ser um tipo penal próprio. Agora tem um artigo de lei, que é o 121A. Até essa lei não existia? Ou a figura do feminicídio, legalmente? Não, a figura do feminicídio existia dentro do tipo penal do homicídio. Tá. Dentro do 121 havia o feminicídio. Agora não, agora o feminicídio é um tipo penal próprio. Com um artigo próprio, que é o 121A. Ou seja, saiu debaixo do guarda-chuva masculino, né? Que é homicídio, feminicídio, né? Ela estava debaixo, né, do homicídio, saiu. Interessante. Passa a ser um tipo penal próprio. Ainda existe homicídio contra a mulher, é claro. Né? Porque o feminicídio ele se caracteriza pelo viés de gênero, pelo viés discriminatório. Então, se uma mulher sofre homicídio no âmbito de um assalto, isso é um homicídio. É homicídio. O feminicídio ele se caracteriza pela discriminação de gênero, pelo caráter de gênero, pelo fato de ser mulher. Né? Então, e passa a ser um tipo penal próprio. As penas são muito endurecidas. Então, nós dobramos a pena mínima e a pena máxima. Então, a pena mínima passa a ser de 20 anos e a pena máxima passa a ser de 40 anos. Veja como houve endurecimento. A pena mínima é de 20 anos e a máxima é de 40 anos. Isso a gente está falando da pena base. Sim. Mas ainda nós temos as agravantes. A lei altera as agravantes. Porque a lei alterou o Código Penal, alterou a Lei Maria da Penha, alterou a Lei de Execuções Penais. Então, houve uma alteração de uma série de leis. Ou seja, tem uma mudança de qualidade acontecendo, é isso? Totalmente. Não é apenas quantidade, é qualidade também, né? Totalmente. E nós tem outras penas além dessas. Uma alteração da lei, inclusive se parece com um projeto de lei de minha autoria aqui no Recife. Eu tenho um projeto de lei para proibir o agressor de mulheres com pena transitada em julgado de ser nomeado, contratado, de ser beneficiado. Então, o município não pode... Esse é o projeto de lei da minha autoria. O município não pode contratar um agressor de mulheres, mesmo que ele seja sócio de uma pessoa jurídica. Não pode contratar uma PJ que tenha um sócio agressor de mulheres. E nós temos agressores de mulheres contratados pelo município. E isso, para mim, é uma imoralidade. Por quê? Porque o agressor de mulheres precisa ser tratado como um pária. Ele tem que ser um pária social. Ninguém pode falar com ele, ninguém vai contratar ele não vai ser beneficiado por nada. Pronto. A lei também abarca essa mudança. A lei proíbe o agressor de mulheres de ser
nomeado, empossado, diplomado, para qualquer função pública. Então, se ele passou num concurso público, atenção, hein, concurseiros, atenção, se vocês são agressores de mulheres, não adianta você estudar, não. Porque você não vai poder tomar posse do período do trânsito em julgado da decisão até o cumprimento final da pena. Nossa. Não toma posse. Ah, mas eu já tomei posse. Você vai ser exonerado. Essa é a sua lei? Não, é a lei que... essa é a lei que foi aprovada agora? Nossa. Eu estou dizendo que eu tenho uma lei semelhante aqui no município do Recife. Para o município. Foi aprovada já ou ainda não, Diana? Para o município. Foi aprovada ou ainda não? Não, está em tramitação, eu estou com muita dificuldade e eu vou fazer um escarcéu para aprovar essa lei. Porque com a aprovação da lei federal agora ganha força, né, Helena? Exatamente. Eu estou com dificuldade na Comissão de Legislação e Justiça, sendo que tem precedente do STF, porque eu não proponho lei que eu não saiba que no STF seja considerada constitucionalidade, né? Mas às vezes é tudo mais difícil do que você pode imaginar, tá, Mauro? Mas, enfim, voltando para a lei federal, tá? Que é a Lei 14.994. Então, o que eu estou falando é a da 14.994 de 2024. Essa que foi sancionada por Lula dia 10, tá? Então, vamos voltar. Atenção, hein, concurseiro? Não adianta você estudar para concurso público e ser agressor de mulheres. Não adianta. E digo mais, qualquer agressão contra a mulher, não é só feminicídio não, hein? Uhum. Qualquer agressão. Ai, como assim, Liana? Eu estou dizendo que se você ameaçou uma mulher, isso já é agressão contra a mulher. Se você difamou, caluniou, injuriou, isso já é agressão contra a mulher. Se você cometeu qualquer um dos tipos de violência contra a mulher previsto na Lei Maria da Penha, inclusive psicológica, isso já é agressão contra a mulher. E aí, meu amor, você não toma posse. Não toma posse. Ah, mas eu já sou empossado. Vai ser exonerado, é o que diz a lei. E mais, isso não é para ser modulado pelo juiz, é para ser aplicado pelo juiz. Não é hipótese de modulação. O juiz não vai avaliar se naquele caso cabe ou não cabe. Não. É simplesmente execução da lei. Tem condenação, executa. Tem condenação, um beijo, não me liga, tá? Vale para concurso público, vale para mandato eletivo. Ó, quanta coisa, Mauro. Vê como a gente precisa discutir essa lei, porque está todo mundo falando da majoração da pena, que é fundamental. Tá? Vamos voltar para a majoração da pena? A pena base mínima subiu para 20 anos. A pena base mínima. Você não vai ficar em 20 anos, bebê, porque ainda tem outras coisas para serem calculadas na dosimetria da pena. Tá? Então, se você é um agressor de mulher, se você tem um ímpeto, procure terapia imediatamente. Imediatamente. Porque senão, querido, você vai se dar muito mal. Procure terapia imediatamente. Ah, mas eu agrido com palavras. Eu agrido moralmente a minha companheira. Vai para terapia. Te tratar com urgência. Tá? Porque a lei não vai dar brechas para agressor de mulheres. Não vai dar brecha para agressor de mulheres. E vê só, ainda tem as agravantes. Então, no caso do feminicídio, se você cometeu o feminicídio, dói demais falar isso, Mauro, na presença dos filhos ou dos pais, como acontece muitas vezes. É agravante. É horrível isso. Finalmente a lei fala sobre isso. Finalmente a lei fala sobre isso. Se você cometeu... Vixe, me borrei toda de batom. Se você cometeu feminicídio contra menor de 14 ou maior de 60 anos, é outro agravante. Se você
cometeu feminicídio, enfim, tem uma série de situações contra gestante, contra mulher após o parto, ou contra a mãe ou responsável por criança, também é agravante. Tá? Então, são... Que mais? Que mais que acontece em outros casos? Né? A gente falou do feminicídio, falou da agressão contra a honra, mas também tem a lesão corporal contra a mulher, que a pena aumentou. Há uma série de outros casos. Uma coisa fundamental também, Mauro, a perda do poder familiar. Se você comete violência contra a mulher, perde o poder familiar. Vai perder a guarda. Perde o poder familiar. E a progressão da pena endureceu. A progressão da pena, que podia progredir a pena com cumprimento de 50%, agora é 55%. Então, tudo é um pacote completo de endurecimento contra os crimes contra a mulher. Liana, saindo deste tema, mas ficando nele, e a questão da violência política de gênero? Eu vi muitas vereadoras que não se recandidataram à eleição por conta muitas que pretendiam sair candidatas a prefeito e que voltaram atrás. E nós estamos vendo agora em Natal. O que estão fazendo com a Natália Bonavide em Natal é chocante. Eu falei aqui, ela está tendo uma campanha de fake news e ameaças contra ela em Natal, que é um negócio verdadeiramente impressionante. Né? Não, a lei não tratou disso, mas a gente precisa, viu? E outra forma de violência contra nós, muito grave, é a violência contra nossos filhos. Maria do Rosário sofreu isso. Manuela Dávila sofreu. Manuela Dávila não foi candidata. Nós tivemos um caso aqui em Recife de uma mulher que teve um belo desempenho eleitoral na penúltima eleição e não se candidatou. E é muito difícil. Eu, como mulher política, o que eu queria mais era que agravassem as penas contra qualquer tipo de violência, inclusive moral, contra nossos filhos. Isso era o que eu mais queria. Porque é o que eu mais sinto. Não tem uma lei própria para o tema da violência política de gênero? Não, tem, mas o que eu queria era que, se fosse considerada violência política de gênero e houvesse penas graves para quem agride os nossos filhos. Porque essa é uma forma muito perversa de nos agredir. Veja o que fizeram com Manuela Dávila. Foi a principal agressão que eu sofri logo no começo da minha carreira. E eu sou mãe de um autista, né? Sim. Então, meu filho não tem redes sociais. Ele tem 18 anos de idade, Mauro, e ele não tem redes sociais, porque eu morro de medo. Eu morro de medo. Então, eu imploro para ele não ter rede social, porque a gente não suporta. É a coisa mais horrível do mundo a gente ver. O que fizeram com Manuela Dávila? Ela não foi candidata esse ano, pelo amor de Deus. É óbvio que isso é resultado de violência política de gênero, e é óbvio que é resultado do que fizeram com a Laura. Que mãe aguenta isso? Não tem mãe que aguente um negócio desse. O que fazem contra os nossos filhos, fazem contra nós. E aí o emocional da gente não aguenta. Legal. Liana, que alegria. Eu vou te ver. Dia 15 de novembro estarei em Recife, porque 15 de novembro abrem-se as comemorações do 80º aniversário de um grande amigo nosso, de Liana e meu, o monge Marcelo Barros. O aniversário dele acho que é dia 27, se eu não estou enganado. Aí vai ter quase 3 semanas de celebrações aí, mas vou dia 15 aproveitar o feriado, então vou te ver. Vai ser uma alegria.
Vai ser muito bom, Mauro, e ainda mais do nosso amado, amado Marcelo Barros. Quem não ama Marcelo? Só quem não conhece. É isso, é isso aí. Marcelo não ama nosso amado. E aí a gente tem muito a comemorar, 80 anos de muita felicidade e amor. É isso aí. Liana, querida, muita felicidade e amor para você também. Parabéns. Uma alegria poder compartilhar desse pedaço da sua trajetória. Grande reeleição, boa posse e até dia 15 aí em Recife. Até breve. Tchau, comunidade. Tchau, meu amigo. Tchau, beijão.